Muito boa noite, então. Boa noite àqueles que estão aqui presencialmente conosco. Boa noite àqueles que estão em casa, assistindo das suas casas, enfim. E aqueles que estão assistindo esse curso também, não ao vivo, mas depois, ao longo da semana, não sei quando você vai vindos. E nós estamos na nossa última aula da primeira parte do curso, aula 7, e hoje nós vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 7. Então você pode abrir a sua Bíblia lá. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero aproveitar para agradecer e ao Rodriguinho por todo o apoio que eles. Então, ele é um curso presencial, possível sem a ajuda deles. Então, de todo esse. 1 Coríntios, capítulo 7, é um capítulo bastante longo. Vou me esforçar ao máximo para tentar chegar até o final, ou pelo menos, capítulo que ele tem textos mais fáceis, textos mais difíceis, fechando esse capítulo. Nesse capítulo, nós temos as respostas de Paulo às perguntas que os coríntios fizeram sobre casamento. Então, nós sabemos que os coríntios, eles escreveram uma carta a Paulo, e nessa carta eles fizeram perguntas, e Paulo lhe dará aqui respostas específicas a perguntas específicas, perguntas essas que nós não conhecemos. Claro isso, porque talvez a gente ache estranho assim a abordagem de Paulo. Por que que ele fala sobre esse assunto? Por que que ele fala desse jeito? E essa estranheza, ela acontece porque nós estamos como se nós estivéssemos numa ligação, escutando uma ligação telefônica, mas nós só ouvimos uma das partes falando. A pessoa que está do outro lado da linha, a gente não está escutando o que ela está perguntando, o que ela está dizendo. Então, às vezes, numa conversa dessas, pode trazer uma certa estranheza. Então, nós precisamos entender isso ao olharmos 1 Coríntios 7. E Paulo não nos apresenta a sua visão completa sobre casamento. Por exemplo, em nenhum lugar ele diz: maridos, amem as suas esposas, como ele faz em Efésios 5:25. E por que que ele não faz isso? Porque não está dentro, esse tema do amor, ele não estava dentro das perguntas que os coríntios haviam feito, que não significa que aquilo que ele diz em Efésios 5:25 não seja importante. E outra característica interessante desse texto é que Paulo lhe nos revela uma grande sensibilidade pastoral. Ele não é só um teólogo, ele não é só um apóstolo, ele é também um pastor. E isso significa que ele lida com questões concretas, com problemas reais, com pessoas de verdade. Então ele não está do alto de uma torre de marfim, derramando da sua sabedoria, derramando ordens que devem ser cumpridas, mas ele é um pastor, ele tem uma sensibilidade, e uma das coisas que chama a nossa atenção em 1 Coríntios 7 é que nós vamos ver vários mandamentos nesse texto, mas para cada mandamento existe uma exceção ou uma concessão, porque nem sempre o ideal acontece. Então, quando o ideal não acontece, o que que a gente faz? E nisso a gente vê a sensibilidade pastoral de Paulo. Nós vamos ler
capítulo 7, versículos de 1 a 5. Eu vou ler aqui na minha tradução, você acompanha aí na sua Bíblia. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, Paulo começa se dirigindo aos casados, e como eu tinha comentado aqui antes da gente começar a nossa aula, a 1 Coríntios, ela pode ser considerada qualquer coisa menos uma carta desinteressante, porque os assuntos que Paulo trata aqui são assuntos quentes, né, a gente pode dizer. Existe um consenso entre os comentaristas que essa frase, é bom que o homem não toque em mulher, não é uma frase de Paulo. É uma frase dos coríntios, que eles escreveram na carta deles, e que Paulo aqui cita, assim como nós vimos na aula passada, no capítulo 6, versículo 12, a frase tudo me é permitido, não era uma frase de Paulo, era uma frase dos coríntios que Paulo estava citando. Alguns casais em Corinto, alguns casais casados, preferiam não manter relações sexuais. Talvez por algum motivo religioso, que nós não sabemos, ou, como nós vamos ver aqui na nossa aula mais adiante, temendo uma gravidez na possibilidade de uma crise econômica grave. Nós vamos ver aí quando chegarmos nos versículos 26 a 28. Por causa dessa perspectiva, talvez, de um momento difícil na vida do país, na economia, alguns em Corinto preferiam, então, casais casados preferiam a abstinência. Mas o que Paulo faz aqui? Ele reafirma a tradição do Antigo Testamento de que o sexo é parte da boa criação de Deus e deve ser desfrutado livremente pelo casal. Então, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, nós temos que lembrar que Deus é o autor do casamento, Deus fez o primeiro casamento. Gênesis 1, 27 e 28, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. E isso aqui é antes da queda, é antes do pecado. Então, o sexo como parte da boa criação de Deus. E no capítulo 2, versículos 18 a 25, nós encontramos ali, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E quando chega versículo 21, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, e aqui os especialistas, aí, os conhecedores do hebraico dizem que esse é um momento de celebração. Adão fala com muita alegria, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus
e não sentiam vergonha. Então, a intimidade física, ela faz parte da boa criação de Deus, ela não é uma coisa ruim. E Paulo está reafirmando essa verdade aqui em 1 Coríntios, capítulo 7. 7:2 diz assim: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. E, evidentemente, a imoralidade não é a única e nem a mais importante razão pela qual alguém deveria se casar, né? Não, não é assim o primeiro item, né? Porque alguém deve se casar. Então, como eu havia dito na introdução aqui da nossa aula, nós temos que lembrar que Paulo está respondendo perguntas específicas sobre uma situação específica que nós desconhecemos, ou pelo menos desconhecemos os detalhes. Então, algumas das coisas que Paulo vai dizer e a forma como Paulo vai dizer vai nos causar uma certa estranheza. A abordagem de Paulo nesse verso foi motivada por situações específicas de imoralidade em Corinto. Então, havia casos de imoralidade, pessoas estavam pecando, nós vamos olhar isso aqui mais daqui a pouquinho, e dentro desse contexto em que muita gente estava caindo em pecado, é que Paulo diz isso. Outra coisa que nos chama a atenção é a frase, e cada mulher o seu próprio marido. E esse é o primeiro exemplo em que Paulo se dirige não apenas aos homens, mas também às mulheres. Essa é uma outra característica interessante de 1 Coríntios 7. Paulo fala aos homens e ele fala às mulheres. Às vezes ele se dirige primeiro às mulheres, depois ele fala aos homens. E no contexto greco-romano, as mulheres elas tinham um protagonismo, digamos assim, um certo protagonismo maior do que na sociedade judaica. Paulo está se dirigindo aqui a gregos. Então ele toma esse cuidado também. A visão bíblica do casamento. Os versículos de 2 a 4, eles nos trazem um resumo daquilo que a gente pode chamar da visão bíblica do casamento, a visão judaico-cristã do casamento. Então, o que é casamento para nós cristãos? É um relacionamento heterossexual, um homem, uma mulher. É um relacionamento monogâmico. Então, se pressupõe aqui a fidelidade dos cônjuges. É um relacionamento até a morte de um dos cônjuges, ou seja, ele é indissolúvel. Ele é um relacionamento com intimidade física e ele é um relacionamento de submissão mútua. Versículo 4, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então, é muito interessante que Paulo fale aqui dessa submissão mútua. O que acontecia em Corinto, então? Versículo 13, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Qual que era o problema ali em Corinto? Casais, a gente tem três possibilidades aqui, três cenários, né? Por que esses casais casados não estavam tendo uma vida de intimidade física? Primeira opção, casais em que um dos cônjuges ou ambos perderam o interesse em manter relações sexuais. O desinteresse não eliminava as tentações de um adultério ou de relações sexuais com prostitutas.
Então, nós vimos na aula passada, capítulo 6, de 12 a 20, o problema que existia de imoralidade, principalmente nos templos pagãos. Segundo a situação, segundo o cenário, casais em que um dos cônjuges ou ambos tenham aderido a alguma forma distorcida de espiritualidade que excluía o relacionamento sexual no casamento. Nós não temos, assim, certeza disso, isso é uma suposição. E terceiro cenário, casais que estavam receosos de uma gravidez por causa de uma possível crise de alimentos. Há registros históricos de pelo menos 3 crises graves de escassez de alimentos em Corinto no século I. Eu, particularmente, tendo a acreditar que o terceiro cenário é o mais provável. Nós estamos aqui diante do medo de uma crise econômica grave. Nós daqui a pouco vamos ver mais detalhes disso, e nós temos que lembrar que nós estamos no primeiro século. Não existiam métodos anticoncepcionais. Então, inevitavelmente, um casal casado geraria filhos, e muitas vezes, muitos filhos. E isso era um motivo de preocupação. Então, nós temos essa situação. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse cenário 3, mas vamos ler os versículos 5 e 6. O que Paulo diz, então, a esses casais? Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso, versículo 6, como concessão e não como mandamento. Então, nós temos aqui uma espécie de jejum, né? Paulo, ele faz essa concessão. A gente não entende direito, assim, por que Paulo permite isso. Provavelmente, naquela carta dos Coríntios existia aí um pedido, né, para que, de alguma forma, se orasse mais, enfim. Mas Paulo ele faz essa concessão. E ele estabelece 3 critérios para serem seguidos. Primeiro, isso tem que ser por mútuo consentimento. Então, os dois têm que querer. Um não pode impor isso ao outro. Segundo, por um período de tempo curto. E terceiro, para se dedicarem à oração. E por que Paulo coloca isso como algo que é temporário? E aí ele apresenta aqui uma tentação externa e uma tentação interna, para que Satanás não os tente e por falta de domínio próprio. Então, é muito interessante como o apóstolo Paulo, ele ordena que os casais casados tenham uma vida de intimidade física, né? O casamento cristão, ele é um casamento completo, ele é um casamento real, né? Não é apenas um casamento, entre aspas, espiritual. Então, essa é a primeira palavra de Paulo aqui para os coríntios. E vamos ler agora. Daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês conversarem aí nos pequenos grupos. Então já vão sentando pertinho, assim, fazendo umas duplas, uns trios. Capítulo 7, versículos de 7 a 9. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu.
Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Então é muito interessante que Paulo, ele chama tanto o casamento quanto o celibato de dons de Deus. Dom no sentido de que, para algumas pessoas, Deus concede, vamos dizer assim, um chamado, uma vocação, um dom para se unir a outra pessoa, para se casar, formar uma família, formar um casal. E outras pessoas recebem um dom em que elas podem permanecer solteiras. E Paulo ele vai dar a sua preferência pelo celibato, lá nos versículos 25 a 35. Depois a gente vai olhar melhor, mas a gente percebe aqui no capítulo 7 que Paulo ele tem uma preferência clara pelo celibato. E acho muito interessante porque a tendência nas igrejas é querer que todo mundo case, né? Todo mundo quer casar, tem alguém solteiro, o pessoal quer casar, né? E Paulo ele faz, ele apresenta aqui uma preferência pelo celibato. É claro que a gente deve levar em consideração o contexto histórico, toda essa possível crise que estava no horizonte ali, à vista de Paulo, dos Coríntios, mas Paulo ele defende o celibato. E ele não afirma nem que o casamento, nem que o celibato sejam superiores. Então ele não diz que ser casado é superior a ser solteiro, e ele também não diz que ser solteiro é superior a ser casado. Ele diz que esses dois chamados são legítimos. Então nós teremos na igreja pessoas casadas e pessoas solteiras. E tudo bem, né? Tem muita gente, por questão cultural, que vai olhar para uma pessoa solteira e vai pensar assim: essa pessoa tem algum problema. Essa pessoa tem algum problema porque ela não casou. O que será que essa pessoa tem de errado? E essa é uma visão cultural, uma visão preconceituosa. E às vezes a pessoa fica sofrendo, achando que tem alguma coisa de errado com ela porque ela não casou. E não há nada de errado com ela. A gente tem que lembrar que Jesus era solteiro e ele foi considerado um homem perfeito. O único perfeito, era solteiro. O apóstolo Paulo era solteiro. E ele é considerado o maior teólogo e o maior missionário que já existiu. Um líder cristão que eu admiro muito, do século XX, o John Stott, ele era solteiro. E a vida toda foi solteiro. E um homem sábio, um homem de Deus, um homem que foi modelo. Então não existe nenhum problema no celibato. Então a gente precisa se libertar desses preconceitos, né? Então cada um tem o seu dom. E aí Paulo diz então no versículos 8 e 9, né? É bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se. E aqui tem um aspecto muito interessante, que quando Paulo fala, mas se não conseguem controlar-se, e o verbo aqui significa exercer o autocontrole, ter poder sobre si mesmo. Outra tradução possível, se não estão exercitando o autocontrole. Então, veja as pistas que o texto traz para nós. O que estava acontecendo em Corinto? No texto grego, a conjunção se
como presente do indicativo, sugere uma situação real, algo que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Paulo estava se dirigindo a um grupo de pessoas em que grande parte deles já estava caindo na imoralidade. Pessoas que não tinham autocontrole. O versículo 2, a NVI traduz por causa da imoralidade, mas o texto grego traz no plural, por causa das imoralidades, ou por causa dos casos de imoralidade. E aí, então, o casamento é a alternativa apropriada para aqueles que já são consumidos por esse desejo e estão pecando. Então, Paulo está dizendo: olha, gente, se vocês têm problema nessa área, se vocês estão caindo, se casem. Não quer dizer se casem com o primeiro que aparecer, se casem com qualquer um, não é isso que Paulo está dizendo. Mas ele está dizendo, seria como se ele dissesse: o seu dom não é o celibato, o seu dom é o casamento. Então, se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Então, Paulo fala aos casados, depois Paulo fala aos solteiros e às viúvas. Lá no final, no finalzinho do capítulo 7, ele volta a se dirigir para as viúvas. As viúvas, elas tinham uma questão, uma dúvida específica delas. E Paulo volta a se dirigir, então, agora aos casados. Versículos 10 e 11. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Interessante que Paulo diz aos casados: dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Por que ele diz isso? Não eu, mas o Senhor. Porque Paulo faz referência aqui a algo que Jesus disse. Jesus ele se pronunciou sobre o casamento. Mateus capítulo 19. Vamos dar uma olhadinha, abrir lá em Mateus 19. Provavelmente os coríntios, na sua carta, perguntaram a Paulo o que Jesus falou sobre isso. Mateus 19, podemos ler do 3 ao 9. Mateus 19, do 3 ao 9. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, essa é a posição de Jesus, uma posição muito clara. Jesus e Paulo, eles afirmam que a Bíblia não permite o divórcio e o recasamento. Deus não permite o divórcio e o recasamento. Mas vocês vão se lembrar agora que para cada mandamento existe uma exceção.
Paulo, o pastor, falando. Quais são essas exceções? O divórcio e o recasamento são permitidos como concessão divina somente em casos de infidelidade ou de abandono pelo descrente. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 5, 31, 32, no texto que nós acabamos de ler, e Paulo vai falar sobre isso nesse capítulo, versículos de 12 a 15, nós já vamos olhar. Agora, mesmo quando houver infidelidade, o nosso esforço será sempre pelo perdão e restauração do casamento. Então não é porque houve traição que a gente vai sair correndo para divorciar o casal. A gente sempre busca a restauração. E a nossa experiência é que é possível a restauração. É difícil, é demorada, mas é possível que um casal que passou por infidelidade, seja da parte do homem, seja da parte da mulher, se esse casal se perdoar e se eles buscarem a restauração do casamento, esse casamento ele pode ser um casamento de verdade, um casamento em que o casal volta a ter aquele amor e respeito e etc. um pelo outro. Mas existem situações muito especiais em que poderá existir a separação de corpos. Olha o que Paulo diz no versículo 11. Mas se o fizer, 1 Coríntios 7:11, mas se o fizer, ou seja, se separarem, que permaneça sem se casar ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Esse é um texto difícil, e esse é um texto em que Paulo ele não nos dá exemplos de situações em que isso poderia acontecer, mas a gente pode pensar, por exemplo, em situações de violência ou de abuso. Nós temos experiência, vou contar um caso que aconteceu há muitos anos atrás, talvez 2 décadas atrás, um casal de uma certa idade já, um casal, acho que com mais de 60 anos, esse casal se casou, eu fiz o casamento deles, e tempos depois a mulher veio conversar conosco e nós constatamos, depois de várias conversas, depois de analisar o caso com cuidado, o que acontecia? Esse marido, quando ela chegava em casa, ele nunca encostou um dedo nela. Mas esse homem, ele dizia coisas para essa mulher, coisas assim, humilhantes, que a rebaixavam, que a desvalorizavam. E essa mulher começou a definhar, literalmente. Ela começou a definhar, ela começou a perder peso. E se nós deixássemos essa mulher convivendo com esse homem, ela literalmente teria morrido. Ela não teria suportado essa situação. E o que nós acabamos fazendo naquela época, o homem ele tinha alguns problemas, eu diria até um transtorno psiquiátrico, alguma coisa assim. E a solução menos pior que nós encontramos na época foi dizer, olha, vocês não podem conviver debaixo do mesmo teto. Só que tem um detalhe. Vocês continuam marido e mulher. Então vocês não estão se divorciando. Se der para a gente juntar vocês de novo, a gente vai fazer isso. Mas se essa situação persiste, então vocês
Não tem como vocês viverem juntos, mas vocês não podem iniciar novos relacionamentos. Que é o que Paulo diz aqui no versículo 11. Se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. Então, nesses casos, o vínculo conjugal permanece. Mesmo separados, eles continuam marido e mulher. E o nosso esforço, ele será sempre para restaurar o casamento. Então, nós, como igreja, a gente não acredita no divórcio, a gente não admite aquela coisa da incompatibilidade de gênios, que é um argumento que muita gente usa para se divorciar. Meu professor, Davi Merck, escreveu um livro sobre casamento, e nesse livro ele escreve o seguinte: Paulo deixa claro, de forma coerente com o restante da Bíblia, que separação e divórcio não devem acontecer no casamento cristão. Porém, reconhecendo, como Jesus em Mateus 19:8 e Moisés em Deuteronômio 24, de 1 a 4, que às vezes a dureza do coração humano torna impossível preservar o casamento, o versículo 11 enfatiza que a separação não autoriza o novo casamento. O irmão separado só tem duas opções: continuar sozinho ou reconciliar-se com o cônjuge. Nenhuma exceção é citada no texto. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E isso é duro. Essa é uma posição bem dura. Não sei se vocês acham isso, eu acho. Mas olha que interessante, lá em Mateus 19, versículos 10 em diante, que a gente não leu, não precisa abrir lá, mas só presta atenção, eu vou ler para nós aqui. Depois que Jesus dá a posição dele sobre divórcio, o texto diz assim: os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Eles falaram: se é assim, é melhor não casar. E aí Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Para a gente ver como Deus leva a sério essa coisa do casamento. O vínculo conjugal é uma coisa muito séria. Se um casal cristão for lá ali no cartório e se divorciar, e parece que se o divórcio é consensual, é bem rápido. Acho que no mesmo dia que vai lá, já sai divorciado do cartório. Mesmo que o casal tenha o divórcio, o documento do divórcio, diante de Deus eles continuam casados. O vínculo conjugal não se desfaz. Outra coisa interessante, quando Jesus diz assim, Mateus 19:8, Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Por causa da dureza de coração de vocês. E quando Jesus morre pelos nossos pecados, e ele ressuscita, e ele envia o Espírito Santo, e ele inaugura a nova aliança, qual que é uma característica da nova aliança? Eu transformarei o coração de pedra de vocês em coração de carne. Então, o discípulo de Jesus, ele não tem um coração de pedra, ele tem um coração de carne. Ficou até um silêncio aqui na nossa aula, né? Então vamos quebrar esse silêncio. Pessoal, conversa aí com o seu grupo, explique com suas palavras qual é a visão cristã do casamento e que verdade importante sobre casamento
você aprendeu ou foi relembrado hoje? Vira para a pessoa que está aí do seu lado, forma aí a sua dupla, seu trio. Quem está em casa, se tiver acompanhado aí na sua casa, façam esse mesmo exercício. Quem está sozinho, responde essas duas perguntas aí no seu caderno, coloca uma resposta por escrito, mas vamos gastar aí alguns minutos fazendo essa interação. Pode começar. Uhum. Então, o Arthur está perguntando se lá em Mateus 19, 9, quando tem a exceção ali, né? Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Se isso entraria em contradição com aquilo que Paulo diz. Na verdade, não, porque o que Paulo sustenta aqui é a indissolubilidade do casamento. Que o casamento cristão ele é indissolúvel. Ele não entra aqui nesse texto na exceção que Jesus traz, mas com certeza ele conhecia essa exceção. Ele não menciona essa exceção aqui, porque dentro desse contexto que ele estava respondendo as perguntas dos coríntios, não havia, ele não viu a necessidade de falar dessa exceção, né? E talvez até porque talvez essa exceção estivesse bastante clara para os coríntios, né? Talvez na própria carta dos coríntios eles tenham citado essa exceção, mas tenham feito outras perguntas, e aí Paulo achou por bem responder o que ele colocou aqui. Então, de novo, é aquela situação de que é como se nós estivéssemos ouvindo duas pessoas conversando, mas a gente só escuta uma delas, né? Mas não, a gente não precisa ver uma contradição aqui. Então, a exceção, aproveitando o que o Arthur, a questão que o Arthur colocou, a infidelidade, ela é a única razão para a dissolução do casamento e a possibilidade de um recasamento. A outra exceção nós já vamos ver agora. O que não significa, como eu já disse, né, que automaticamente houve uma infidelidade, uma traição, já separa, já divorcia. Não é isso, né? É possível a restauração, mas imagine um caso assim de um relacionamento em que uma das partes repetidamente é infiel, né? E aí pede perdão, diz que vai mudar e é infiel. Pede perdão, diz que vai mudar e é infiel. E daqui a pouco a confiança de um no outro e o próprio vínculo conjugal, ele acaba se esgarçando, né? Porque é uma coisa que tem esse poder, né? Então existe essa exceção. E algo bem importante para a gente sempre lembrar quando a gente fala sobre esse texto e sobre esse tema é cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso diante de uma situação, né, entre um casal. A gente tem que ter muito discernimento. A gente, se vai orientar alguém, pede, se aconselha com a liderança da igreja, conversa com os presbíteros da igreja, com os obreiros, porque esse é um assunto que ele tem essa característica. Cada caso é um caso. E a gente tem que pegar o princípio geral e ter o discernimento de Deus para aplicar para aquela situação específica. Ok? Vamos seguindo adiante, então. Teria mais alguma pergunta? Não? Então vamos agora para os versículos 12 a 16. Paulo continua respondendo as perguntas
dos coríntios, e agora ele vai responder à questão de pessoas que estavam vivendo casamentos mistos, ou seja, um era cristão e o outro não era cristão. Versículos 12 a 16. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, que casais são esses? São casais que já eram casados quando apenas um deles se converteu. Então não é que um era cristão, o outro não era cristão, e aí eles se conheceram e casaram. Não é isso. Os dois se conheceram antes de se converter, se casaram, e aí ouviram o evangelho, mas só um se converteu. Essa é a situação. E a dúvida dos coríntios, né, parece ter sido essa: a convivência com o cônjuge descrente prejudicaria espiritualmente a mim e a meus filhos? Talvez a nova vida com Cristo os liberaria de seus casamentos, já que seus cônjuges não tinham se convertido. Nós temos que lembrar que os coríntios, a grande maioria deles, eles eram pagãos, eles não eram judeus, né? Para o judeu, a coisa era muito clara, né? O casamento até que a morte os separe, etc. Mas eles não tinham essa clareza. Outra coisa interessante desse texto é que Paulo fala assim: aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Parece que Paulo está dizendo: eu vou dar minha opinião aqui, né? Vou dizer o que eu penso aqui. Mas não é essa a ideia. Quando ele diz, eu mesmo digo isto, não o Senhor, ele está dizendo que Jesus não se pronunciou sobre isso. Provavelmente os coríntios perguntaram, o que Jesus falou sobre isso? E Paulo está dizendo, olha, o Senhor não disse nada sobre esse assunto, mas eu mesmo vou dizer. E ele tinha autoridade para dizer porque ele era apóstolo. Então, essa era a dúvida deles, né? Se esse cônjuge que não se converteu iria trazer algum tipo de problema. E vamos lembrar, assim, às vezes a pessoa se convertia, vamos dizer assim, o marido se convertia, o marido agora era cristão. Mas a mulher, não. Então ela continuava frequentando os templos pagãos, ela continuava adorando os seus ídolos, ela participava de rituais pagãos e assim por diante. O marido cristão e a mulher se envolvendo com aquela religião pagã. E dependendo da religião, podia ser uma religião assim muito, muito estranha. Ou vice-versa, né? A mulher se convertia e o marido não. Qual que é a orientação, então, de Paulo? Eu mesmo digo isso, não, Senhor, já falei sobre isso, né? A resposta de Paulo, a última coisa aqui do slide, a resposta de Paulo: se o descrente quiser continuar o casamento, não se divorcie. Não se divorcie. Então, essa é a ideia. Casamento misto, dessa situação, não há necessidade de divórcio. E aí Paulo diz que, pelo contrário, o marido ou a mulher descrente, ele é santificado nessa convivência. É interessante essa expressão,
santificado, Paulo não está falando de santidade aqui no mesmo sentido de santificação, no mesmo sentido do capítulo 6:11, porque ali essa santificação do 6:11, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. É uma santificação que significava a conversão. Não é desse tipo de santificação que Paulo fala aqui. Nós podemos entender santificado como sinônimo de abençoado. Então, a convivência do cônjuge descrente não prejudica o crente nem seus filhos. Pelo contrário, o cônjuge crente é que abençoa o descrente com a sua influência. Então, se existia alguma superstição, né? Se eu conviver com meu marido vai lá no templo de Apolo e ele fica escutando os oráculos lá no templo de Apolo e faz lá os rituais. Gente, será que esse homem não vai trazer uma maldição sobre a minha casa, sobre os nossos filhos? Será que não era melhor eu me separar dele? Paulo está dizendo não. Se ele concorda em viver com você, viva com seu marido. E não se preocupe que nada que ele traz lá daquele templo pagão vai pegar em você. Você é que vai abençoar ele. E o cônjuge, que está tudo junto aqui, mas depois eu vou separar, a palavra, tá? A palavra, não é divórcio, não, é a palavra. O artigo está junto com o substantivo ali. O cônjuge são separados aqui. O cônjuge descrente pode se converter. Então, tem essa bênção, né? Não tenha medo, não se preocupe. Essa é uma oportunidade de você abençoar seu marido, abençoar sua esposa e ele se converter. Então, o princípio geral, versículos 12 e 13, não se divorcie. Se o cônjuge se dispõe a viver com você, não se divorcie. Lembrando que Paulo lhe dá um mandamento e depois ele faz uma concessão. Qual é a concessão? Versículo 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Qual que é essa concessão? O cristão ele não é obrigado a forçar de forma conflituosa a manutenção do casamento. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, se o descrente separar-se, que se separe. Olha que interessante, a iniciativa do divórcio nunca deve ser do cristão. Nunca o cristão deve pedir o divórcio. E Paulo usa uma expressão aqui que é servidão. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. A maioria dos intérpretes entende que essa servidão seria a obrigação de manter o casamento. Agora, mesmo com o divórcio, o vínculo conjugal permanece. Então, se o marido não é cristão, e por qualquer razão ele diz para sua esposa, não quero mais continuar casado com você. E ele sai de casa. Eles continuam marido e mulher. E o recasamento só é permitido se o descrente iniciar um novo relacionamento, o que seria considerado adultério. Então, enquanto o descrente não iniciar um novo relacionamento, o cristão deve considerar aquela pessoa ainda seu marido ou sua esposa, porque o vínculo conjugal permanece. E é claro, né, gente, é evidente que
como eu falei, cada caso é um caso, a gente está falando de princípios gerais, é, situações são muito complexas, mas os princípios gerais são esses. Então, Paulo responde aqui a questão dos casados. Ele diz, então, que os casados não devem se divorciar, que se houver, por alguma razão, uma separação, o casal não pode casar novamente, mas eles devem, ou então devem se reconciliar. A gente pode dizer que o ideal de Deus é que o casal se reconcilie e não fique separado. Esse é o ideal de Deus. E aí Paulo responde a essa situação em que um se converte, o outro não se converte. Como é que faz? Ficar junto. Se o descrente quiser ir embora, e vamos lembrar que a igreja não tem autoridade sobre o descrente, não tem jurisdição sobre o descrente, não há o que fazer. O descrente quer ir embora, deixa embora. Mas o vínculo conjugal permanece até que essa pessoa inicie um novo relacionamento. Alguma pergunta, alguma dúvida? Na verdade, assim, quando o descrente sai da relação, né, vamos dizer que existe esse abandono da parte do descrente. Ele sai da relação, ele diz: eu não quero mais ser casado com você. Enquanto esse descrente não iniciar um novo relacionamento, o vínculo conjugal permanece. Se o descrente, que assim, sendo bem realista, existe uma grande probabilidade desse descrente, vamos dizer que ele começa a namorar uma pessoa. No momento que ele começa a namorar uma pessoa, ele cometeu adultério, né? Se ele cometeu adultério, o vínculo conjugal se desfaz. Liberaria a outra pessoa. Então, o cristão que foi abandonado pelo descrente, ele está livre para iniciar um outro relacionamento se o descrente iniciar primeiro um outro relacionamento. Agora, eu vou dizer para vocês, isso é uma unanimidade? Não. Né? Você vai encontrar, nessa questão de divórcio, recasamento, você vai encontrar várias opiniões diferentes. Né? Eu conheço pessoas muito sérias, cristãos muito sérios, pessoas assim que têm um compromisso com Deus, que não admitem recasamento em hipótese alguma. Não admitem recasamento em hipótese alguma. A grande maioria dos intérpretes entende que o recasamento ele é possível por causa de infidelidade. Desculpa se eu fico me repetindo, mas acho que é uma coisa que a gente às vezes tem que repetir e repetir para ficar bem claro. A grande maioria dos teólogos, dos intérpretes, estudiosos, enfim, entende que existem duas possibilidades de recasamento. Por infidelidade, o que desfaz o vínculo conjugal, se bem que a gente sempre busca primeiro a restauração do casal, e a segunda razão, pelo abandono da parte do descrente, que foi essa situação que a gente acabou de ver agora aqui em 1 Coríntios. Essa é chamada, tecnicamente falando, né, o pessoal chama isso da cláusula paulina. Que é uma exceção que Paulo traz. Enfim, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas, mas em resumo, essa é a ideia.
Imagina o seguinte, imagina que num país muçulmano, num país muçulmano, ah, e vocês sabem que os muçulmanos eles podem inclusive ter mais de uma esposa, né? Dependendo do país, eles podem ser polígamos. Imagina num país muçulmano uma esposa se converte e o marido diz para ela: não quero mais ser casado com você, né? É, então isso é uma coisa que não quero mais ser casado com você porque você se converteu ao cristianismo, não quero mais viver com você. Isso é uma possibilidade, né? Mas enfim, gente, mais alguma pergunta? Podemos seguir adiante? Muito bem. Vamos olhar agora o capítulo 7, de 17 a 24. 1 Coríntios 7, de 17 a 24. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Então, essas dúvidas dos coríntios, elas deram a Paulo a oportunidade de falar sobre o chamado do cristão. O chamado de Deus é o princípio-chave que orienta as diretrizes desse capítulo. Versículo 20: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Porque, de uma certa forma, o que estava por trás dessas dúvidas, ou uma questão que estava por trás dessas dúvidas, seria a seguinte: será que eu estou desagradando a Deus porque eu estou convivendo com um marido que não é cristão? Será que eu estou agradando a Deus convivendo com uma esposa que não é cristã? Será que eu estou agradando a Deus sendo escravo? Será uma questão que estava na mente deles. E Paulo aproveita então para dizer que diante de Deus, a nossa condição social ou o nosso estado civil são irrelevantes. Você não é melhor, você não serve melhor a Deus porque você é casado. Você não está num patamar superior por ser casado. Você não está num patamar superior por ser solteiro. Tanto a condição de escravo como a de ser judeu ou gentil, é interessante que ele usa a expressão circuncidado ou incircunciso. Então ele está falando aqui de judeu e gentil. Tornaram-se irrelevantes diante do que Deus realizou por meio de Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui de uma maneira indireta ou de uma maneira diferente aquilo que ele já disse em outras cartas, que diante de Deus não existe homem, mulher, escravo, livre, judeu, gentil, mas todos nós somos, temos o mesmo status diante de Deus em Cristo. Todas essas questões elas se tornaram irrelevantes. Então,
O cristão que é escravo, e vamos lembrar que a maior parte dos habitantes do Império Romano era formada por escravos. O cristão que é escravo não deve ver sua condição como um impedimento para servir a Deus plenamente. Ele tinha lá suas limitações, né? E aí Paulo diz uma coisa interessante: se acontecer dele se tornar um liberto, ele deve usar a sua nova liberdade para continuar servindo ao Senhor. Então, o que que o Evangelho faz? Ele relativiza todas as relações sociais. E é muito bonito o que Paulo diz aqui, né? No versículo 22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Se você se converteu, você é escravo, na verdade, diante de Deus, você é um homem livre. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. E se você é um homem livre, ou uma mulher livre, você é escravo. Você é escravo de Cristo. Então, vamos lembrar que a sociedade greco-romana, ela era muito estratificada. O que significa isso? Ela era muito dividida. Se você era livre, você estava num patamar superior. Se você é escravo, você está num patamar inferior. O que Paulo está dizendo é que essas convenções sociais, essa estratificação diante de Deus, isso não é nada. Diante de Deus, tanto faz. Para Deus não tem diferença se você é homem, mulher, judeu, gentil, escravo ou livre. E você pode se sentir livre à vontade para servir a Deus dentro da sua realidade. Para Paulo, o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Então, Deus ele está preocupado com o nosso coração, com a nossa obediência, não com a nossa posição social. Eles não deveriam se preocupar com sua posição social. Fazer isso significa tornar-se escravo de homens, ou seja, escravizado por convenções humanas. Versículos 23 e 24. Vocês foram comprados por alto preço. O que é esse alto preço? É a cruz. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Então, versículo 23, a gente acabou de ler. Uma das maneiras de nos tornarmos escravos de homens é darmos uma importância exagerada às opiniões das pessoas sobre nós. Então, por que as pessoas se preocupam? Sou escravo, sou livre, sou judeu, sou gentil, sou isso, sou aquilo? Porque a gente se preocupa com a opinião das pessoas. Pergunta: como os versículos 17 a 24 nos ajudam a nos libertarmos dessa escravidão? Conversa aí no seu grupo. Como que esse texto nos ajuda a nos libertarmos dessa escravidão? Podem conversar. Então, 5 minutinhos para vocês trocarem aí uma ideia. Quem está em casa, está sozinho, responda por escrito essa pergunta. Pessoal, eu realmente quero me comprometer com vocês de não passar das 10 horas, se possível, antes, né? Terminar nossa aula antes, e eu vou ser obrigado a pular algumas coisas aqui, mas, por exemplo, aqui, falando um pouquinho da escravidão greco-romana, porque Paulo fala sobre escravidão, né? Foi você, versículo 21, foi você chamado sendo escravo, não se incomode com isso.
mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Parece que Paulo, ele põe panos quentes na questão da escravidão. Nós precisamos entender que existe uma diferença grande entre a escravidão greco-romana e a escravidão africana. A escravidão africana é aquela escravidão que nós conhecemos da história do Brasil, que tem consequências até os dias de hoje. E a escravidão greco-romana, ela também era algo reprovável, mas ela era diferente. Eu não vou falar sobre isso agora, mas depois vocês vão receber os slides que eu vou mandar aí pelo WhatsApp. Aí vocês leiam essa parte que é bem interessante, que vai explicar por que que os cristãos não fizeram uma oposição explícita à escravidão na época. Recentemente, aí um pastor famoso, há uns anos atrás, criou uma polêmica, porque, falando da carta de Filemon, que se um escravo procurasse ele pedindo para ser libertado, que ele nunca mandaria aquele escravo de volta ao seu senhor, como Paulo fez. Então, esse pastor fez uma crítica ao apóstolo Paulo, discordou do apóstolo Paulo, e se ele levasse em consideração esses fatores aqui, esses elementos, não haveria necessidade desse tipo de interpretação que ele fez, né? Mas isso aqui eu não vou ler com vocês agora, mas aí dá uns 4, 5 slides, dá mais até. Eu vou deixar isso aqui de lição de casa, para vocês lerem depois, ok? Então fica aí de tema de casa. Eu acho que o texto é razoavelmente claro, né? Se vocês lerem, vocês vão entender, não precisa de muita explicação. Indo agora então para a finaleira aqui, eu acho que a parte que eu acho legal, que a gente deveria terminar olhando, é essa parte aqui, dos versículos 25 em diante aqui. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Versículos 25 a 28, depois 36 a 38. Quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Então, de novo, né? Não é que Paulo está dizendo que ele está dando só a opinião dele. Ele está dizendo que não existe registro de que Jesus tenha dito alguma coisa aos solteiros. Os coríntios perguntaram isso para Paulo. Então ele diz assim: olha, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, não tenho um registro de que ele tenha dito alguma coisa. Mas eu dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Então ele está falando agora como apóstolo. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso. Depois dos versículos 36 a 38 também, Paulo vai dizer alguma coisa parecida. Mas vamos focar aqui nos versículos 25 a 28. Pessoas virgens é uma forma de Paulo se dirigir aos solteiros. Não tem o mandamento do Senhor, eu já expliquei. Os problemas atuais e as muitas dificuldades. Vamos ler também dos versículos 29 a 31. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando.
O que Paulo quer dizer com problemas atuais e essas muitas dificuldades? Isso se refere à perspectiva de uma grande crise econômica que estava se aproximando, e essa crise ela traria escassez de alimentos. E o que acontece? Casar-se no primeiro século significava inevitavelmente ter filhos. E Paulo queria poupar os coríntios de enfrentar uma crise social com filhos. Paulo deixou Corinto, o N.T. Wright comenta então, né? Paulo deixou Corinto por volta de 51 depois de Cristo. Pouco depois e por alguns anos, exatamente o período entre a sua saída de Corinto e a escrita desta carta, houve uma severa crise de grãos, o elemento mais básico da alimentação ao redor da Grécia. Outros escritores da época mencionam esta situação. Este foi um período de grande aflição, em grande parte porque as pessoas estavam ansiosas se a situação se agravaria devido aos efeitos imediatos da crise. Então a gente precisa ter esse contexto histórico em mente. E isso não foi uma coisa que aconteceu uma vez, né? Isso era uma situação que se repetia. Então, o Anthony Tisselton, ele fala que há registros de que crises de escassez de alimentos em Corinto foram amenizadas em 3 ocasiões durante os primeiros dias da igreja, pelo estabelecimento de um administrador para o suprimento de grãos. Então, existe um registro histórico de que foi designado alguém para administrar essa crise. Algo parecido com aquilo que José fez no Egito. As cidades apontavam este administrador. Eu não sei como é que se pronuncia isso aqui em latim, né? Mas eu vou chutar aqui que seria um curator anone, sei lá como é que se pronuncia esse latim. Esse administrador somente em tempos de fome, o que mostra que Corinto havia enfrentado 3 vezes, em um curto espaço de tempo, esse tipo de situação. E o que acontece? Escassez de alimentos produziam convulsão social, tumultos, saques e migrações. A escassez de alimento é fome. As pessoas não tinham o que comer, não tinha comida suficiente para alimentar todo mundo, que é uma coisa que acontece hoje em alguns lugares do mundo, né? Existem regiões do mundo em que isso é um problema muito sério. E isso é debatido aí pela ONU, pelo G7, G20, esses grupos todos. Isso é uma preocupação para o mundo todo, ainda mais com o aumento da população que a gente vê hoje, e já era um problema daquela época. E, de novo, qual que é a preocupação de Paulo? Evitar o sofrimento dos coríntios e de suas famílias. E aí vem o versículo 29 a 31. A forma presente deste mundo está passando, esse texto que nós acabamos de ler. E aqui tem uma coisa muito interessante, que Paulo se refere aqui a 2 crises. Quando ele diz, o que quero dizer é que o tempo é curto, versículo 29. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem. E ele vai falando, versículo 31, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Paulo ele tem em mente aqui essa crise econômica, mas ele também tem em mente aqui a crise escatológica. O que é a crise escatológica? É a volta de Jesus.
Essa expressão parousia é uma expressão teológica, um termo técnico teológico para a volta de Jesus. Eu coloquei aqui justamente para a gente aprender esse termo aqui, porque de repente vocês vão encontrar isso em livros e comentários bíblicos. Parousia é a palavra grega para manifestação. E ela tem um sentido técnico, né, da manifestação de Cristo na sua segunda vinda. Essa crise escatológica, ela dará um fim à forma presente deste mundo. E diz o N.T. Wright, Paulo refere-se a ambas, a esta crise imediata e ao fato de que ela aponta para a crise última, para o tempo da volta do Senhor. Ele usa a segunda como ilustração para a primeira. Mesmo se a crise presente passar rapidamente, mesmo se ótimas colheitas e se a fartura de alimentos tomar conta dos mercados de Corinto e de outros lugares, ainda será necessário enfrentar a crise final. E aí Paulo usa uma expressão, o tempo é curto. Ele diz no versículo 29, o que quero dizer é que o tempo é curto. Ou o tempo foi abreviado. O que ele está dizendo aqui? Aqui a gente tem que pensar um pouco de forma judaica. O judeu, ele pensava em dois tempos. A era presente e a era por vir. A era presente é a era caracterizada pela presença do mal, pelo domínio do mal. A era por vir é caracterizada pela presença do reino de Deus, vitoriosa do reino de Deus. E uma outra forma da gente falar da era por vir é a vida eterna. A vida eterna é a era por vir. O que acontece? Os eventos da morte e ressurreição de Jesus deram início ao tempo do fim. Então, nós hoje vivemos no tempo que os teólogos chamam de já e ainda não. O reino de Deus já foi inaugurado. Jesus, ele já reina hoje. Jesus, ele foi coroado, entronizado, rei na cruz. Ele foi declarado Senhor na sua ressurreição. Quando Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, não é uma forma de expressão de Jesus. Toda autoridade foi dada a Jesus. Ele já é Senhor, ele já é Rei. O reino de Deus já foi inaugurado, mas ele ainda não foi consumado. E é por isso que algumas vezes algumas pessoas são curadas de doenças. Isso é uma manifestação do reino de Deus. Mas nem todas as pessoas são curadas. A cura definitiva é só quando o reino for consumado. Nós já temos vitória sobre o pecado na nossa vida. Nós já podemos ser santificados. Nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. Mas nós ainda não conseguimos alcançar a perfeição. Porque a perfeição plena, ela só será alcançada na volta de Jesus. Mas o cristão, ele já pensa com a seguinte categoria: o futuro já começou. O futuro já começou. A morte e ressurreição de Jesus deu início ao futuro. E o que Paulo está querendo dizer aqui nos versículos 29 a 31, o cristão é livre para usar as coisas do mundo, sem contudo ser dominado ou engolido por elas. Então, negócios precisam ser feitos, mas eles não podem se tornar a motivação ou a realidade última da vida. A realidade última é o reino que está por vir e que transformará por completo a forma presente desse mundo. Então, os casados podem ser dominados pelos cuidados de suas que as suas famílias exigem. Os que choram podem ser dominados por sua tristeza.
Os compradores podem ser dominados pela preservação dos bens que adquiriram. O cristão não pode se deixar dominar por nada, pois tudo é temporário. Ele precisa entender como viver desapegado dos laços desse mundo. É isso que Paulo quer dizer aqui nos versículos 29 a 31. Que tudo é temporário. Não sei o que você está vivendo agora. Talvez você esteja vivendo um grande sofrimento. Isso vai passar. Talvez você esteja muito feliz, muito alegre, porque você conseguiu atingir um objetivo financeiro importante para você. Não tem problema nenhum em você se alegrar com isso. Mas lembre-se que essa não é a realidade última. Esse mundo está passando, a forma presente deste mundo está passando. E a gente pode pensar em duas dimensões, né? A primeira dimensão é que realmente Jesus está para voltar e tudo isso vai passar. Todos os sistemas vão passar. E nós também podemos partir a qualquer momento, né? E nesse sentido, de modo bem pessoal, a forma deste mundo está passando. Então, sistemas humanos, sistemas políticos, econômicos, culturais, são todos transitórios. E eu quero terminar lendo aqui a último item aqui desse slide. O desapego às coisas desta vida é libertador. O cristão é marcado pela eternidade. Portanto, ele ou ela não estão debaixo do poder dominante das coisas que definem a existência de outros. Então, para as pessoas da nossa sociedade, se ter coisas é muito importante. Ter coisas define elas. Ter coisas dá identidade para elas, traz segurança para elas. E para o cristão não é assim. A gente tem as coisas, mas as coisas não devem nos ter. As coisas passam por nós. Né? Tudo é transitório. E só o reino de Deus é a realidade final. Então é muito bonito o que Paulo diz aqui, e eu sei que é muito difícil a gente pensar com profundidade às 10 para as 10 da noite. Mas eu quero encorajar vocês a meditar sobre esse texto. E eu gostaria de concluir o nosso curso aqui. Eu vou pular para o último slide. Depois vocês leiam os slides que a gente não conseguiu olhar, né? Paulo termina aqui falando para as viúvas, né? Bem rapidinho assim. As viúvas mandaram lá uma pergunta para Paulo se elas podiam casar de novo. Paulo falou: pode, desde que vocês se casem com uma pessoa cristã. Mas eu acho melhor vocês continuarem, permaneçam como eu estou, né? Mas lembrando que tem todo esse contexto de fome, de crise e tal. Em 1 Timóteo 5,14, Paulo encoraja as viúvas mais jovens a se casar. Então é outro contexto. Enfim, isso é uma coisa para vocês depois lerem e tirarem as suas próprias conclusões. Eu quero chegar no slide final, que é esse aqui, ó. Fiz no capricho esse aqui. Fim da primeira parte. Fim da primeira parte. Então, parabéns vocês que estão aqui numa segunda-feira à noite presencialmente. Parabéns vocês que estão em casa assistindo o curso e vocês que estão assistindo o curso também em outro momento. Parabéns por terem chegado até o final da primeira parte e quero dizer para vocês que no segundo semestre nós queremos oferecer a segunda parte do curso, que são os capítulos 8 a 15, e vai continuar interessante. Eu diria até que vai ficar mais interessante o curso, porque nós vamos falar de comida sacrificada aos ídolos, que é um assunto assim complexo, que a gente lê, a gente não entende, né? O que é isso? A gente vai entender todo o contexto histórico
e as orientações que Paulo deu para a igreja. O véu das mulheres, lá no capítulo 11, que é um dos textos mais difíceis da Bíblia, a gente vai estudar esse texto também. A ceia do Senhor, capítulo 11, dons espirituais, capítulos 12 a 14, que é um tema muito importante para a igreja, e 1 Coríntios, capítulo 15, que, que é o capítulo mais importante sobre a ressurreição dos mortos na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15. Então, eu quero dizer que eu aguardo vocês para essa segunda parte, né? A gente vai divulgar, a gente vai, enfim, fazer propaganda e com certeza vocês vão ficar sabendo e vai ser uma alegria ter vocês na segunda parte do curso. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Obrigado, Pai, pela conclusão dessa primeira parte do nosso curso e nos ajuda, Senhor, a viver de uma maneira que te agrada. Nos ajuda a colocar em prática tudo que nós vimos nessa carta tão importante. Nos ajuda a viver como pessoas do já e ainda não. A pessoas que vivem nesse mundo, mas fazem uso das coisas desse mundo sem se deixarem usar pelas coisas desse mundo. Então faz de nós cristãos maduros, cristãos que vivem de acordo com a tua vontade e nos dá sempre sabedoria, discernimento para lidarmos com os dilemas, com os desafios que se colocam diante de nós e que dessa maneira a gente possa te glorificar com as nossas vidas. Obrigado por esse tempo juntos, nos leva agora em segurança para as nossas casas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado então. Obrigado pela paciência, pela disposição e até domingo, se Deus quiser.